Nando Moura mói André Guedes após vídeo resposta que até então nós do New York Treta estávamos achando avassaladora. E não sou eu que estou dizendo que André Guedes foi moído. Foi o próprio Nando Moura que ainda ontem publicou o seguinte em sua comunidade: amanhã tem uma caixa d'água pra moer. É isso mesmo? E postou o clássico selo de omissão onde aparece André Guedes e Danilo Gentili. Obviamente isso causou espanto das pessoas e um usuário que sobreviveu, né, ele questionou o Nando Moura e sobreviveu ali no post. Ele fez o seguinte questionamento: vai reagir ao vídeo do André Guedes de 50 minutos? Porque ele me pareceu alguém muito convicto nas próprias palavras. Gostaria muito que você reagisse àquele vídeo dele na íntegra, Nando. E o Nando respondeu falando que sim, que ele iria reagir na íntegra. E se vocês estão lembrados, acompanharam o New York Treta, eu também falei isso, que um dos meus maiores sonhos seria ver o Nando Moura reagindo na íntegra o vídeo do André Guedes. E rapaziada, o Nando Moura tá falando, eu não assisti ainda, então, por favor, Nando, tenha acabado com o André Guedes. O meu sonho, Nando, por favor, mostra que eu tô errado, mostra que todo mundo tá errado e que você tá certo em tudo isso. Abra meus olhos. Faça eu parar de bater no vidro, igual uma varejeira, mas apenas pra mostrar as prévias, tudo que o hype que o Nando Moura estava criando, ele publicou ainda no dia de hoje, antes de soltar o vídeo, o seguinte: hoje o almoço é periquito cabeçudo. E colocou a foto do André Guedes aqui, em preto e branco. E aí aqui eu já quero destacar previamente alguns comentários que o Nando recebeu nesse post, como por exemplo: que vergonha desse cara, única caixa d'água que não pintaram de preto, kkkk. Esse vídeo dele me deu vergonha alheia, não só porque ele é feio, é que ele era capacho do garoto espertinho e copiou tanto ele quanto o Nando, kkkk. Cara, eu tô enrolando aqui porque eu quero saborear o Nando Moura moendo, almoçando o André Guedes. Por favor, Nando, porque assim, tá difícil, tá? Antes de qualquer coisa, rapaziada, deixa o like aqui, por gentileza, e ó, lives todos os dias, então verifique o canal aqui se você tá inscrito e ative as notificações, porque a gente vai começar a publicar lives todos os dias, mais ou menos ali perto do horário do almoço. Então imagina a gente reagindo diariamente a vídeos do pessoal do MBL, do Nando Moura, ou das polêmicas que acontecem no dia a dia. Então, pô, vai ser legal, a gente já começou, ontem à noite publicamos um estreia. Vai, gente, só ativa o sininho aí que vocês vão curtir. Sem mais enrolações, o vídeo tá aqui. Logo de cara eu já olho ali 48 minutos. Será que ele assistiu o vídeo do André no 2x? 1.5x? Não sei, né? Mas ele falou que ia reagir tudo. Vamos assistir. Olha essa cara. Como é que eu não vou colocar essa cara na thumb, pelo amor de Deus? Vamos lá, Nandão. Acaba com o André Guedes! 1000 vezes o soco de Calma aí, pô. Vai. 1000 vezes o soco de um inimigo declarado do que o abraço de um amigo falso e covarde. Covardão. Neste vídeo eu vou responder ponto a ponto a infâmia que o André Guedes fez comigo. Mas eu quero que antes vocês percebam o seguinte: pausem a tela e leiam ponto a ponto. Percebam que o André Guedes não consegue confrontar nenhum desses fatos. Nenhum dos fatos que demonstram que o MBL não só traiu com seu discurso histórico, mas traiu todos aqueles que os apoiavam de livre e espontânea vontade porque tinham a esperança de ver um país um pouco melhor. Tem que apagar do bem ali, ó, Ben Pontes, que foi punido com cargo de 12 mil, mas agora ele já meteu marcha, pô, já esquece essa historinha aí. Oculta, Nando, cê é doido, caralho. O senhor André Guedes não consegue confrontar nenhum dos fatos da lista de traição, sabem por quê? Porque ele concorda com todos eles no privado, mas é covardão demais para falar. Ó, rapaziada, lembrando que tem algumas coisas aqui na lista que eu concordo com o fato do Nando Moura criticar, entendeu? Mas isso não faz eu desacreditar ou parar de apoiar alguém do MBL que eu curta, como por exemplo o Kim Kataguiri, e eu até curto também o Guto Zacarias, né? Mas, basicamente, ó, isso daqui do Engenheiro Léo, vou falar até uma polêmica aqui pra deixar cravado pra vocês. Essa parte que o Engenheiro Léo, ele falou sobre aquela questão lá, né, de pessoas com síndrome de Down, assim, autismo, só que ele deu a entender ali naquela entrevista que ele era favorável às pessoas escolherem. Pô, se a pessoa quer ter o filho com aquelas condições, beleza, mas se a pessoa, ele queria dar a opção da pessoa poder interromper a gravidez caso descobrisse algo desse sentido. E assim, cara, eu apoio isso aí, mano. Vocês vão me desculpar? Vocês vão simplesmente se desinscrever do canal porque eu apoio essa questão? Vocês não conseguem conviver com discordâncias, gente? Pelo amor de Deus, né?
Aqui, ó. Votou junto com o PT e o SOL pra batizar o aumento de até 35% de etanol na gasolina. Será que se o Quino tivesse apoiado essa medida e a maioria tivesse vencido e não colocado 35%? Aqui eu tô fazendo xadrez 4D, presta atenção. Será que o governo não teria as condições de aumentar ainda mais para 40%, visto que a gasolina agora está a preços estratosféricos por conta do barril do petróleo, que subiu assim, drasticamente, né, por conta da guerra lá e tal. Então, assim, gente, muitas coisas aqui também eu concordo. Votou a favor da legalização de cassinos e jogos de apostas. Pô, Nando, eu já gosto do Kim Kataguiri, você fica colocando pontos aqui que eu concordo em gênero, número e grau. Pelo amor de Deus, gente. Mano, mas vai. A respeito deles publicamente. O senhor André Guedes sabia que o Ben Pontes curtia essas postagens nazistas, essas postagens de cunhos supremacistas, que era amigão do Vic Vanilla, sabia que esse cara era o mais absoluto lixo, mas isso ele fala no privado. É mais fácil dizer que o Nando Moura está louco, que o Nando Moura não sabe o que está falando, que está atacando e associando injustamente membros do MBL. É que, gente, pro Nando, é tipo assim, ó. Se tem um grupo, e o grupo tem uma pessoa que cometeu alguma injustiça ali, algum equívoco, algo grave pode ser, vai. E aí o grupo decidiu manter essa pessoa. Pro Nando Moura é assim, ou vocês... É igual o David Jones, na época do Monark no Flow. Ou vocês tiram o Monark, ou eu saio. Que todo mundo achou completamente escroto. Tipo assim, o Monark fez uma merda lá, beleza, mas... Não é assim que se trata uma pessoa de um grupo, né? E ainda mais no caso do David Jones, o Monark criou o Flow, caralho. Pelo amor de Deus. E aí o Nando Moura tem essa mesma vertente de, pô, ou vocês tiram ele, ou eu paro de apoiar vocês. E não é assim que a banda toca, pai. Não é assim. O Marcelo Brigadeiro, por exemplo, não gostava do bem, sempre falou isso daí, mas mesmo assim decidiu entrar no projeto. Não sei se ele faz parte do MBL em si, mas entrou pra missão, estava junto com os caras e, consequentemente, junto com o bem ali dentro do grupo como um todo. Então não é assim, porque você discordou de uma atitude que você vai deixar de apoiar, que você... vai tomar no cu, caralho. Eu não vou ficar falando muito, não, eu quero só apreciar. Sabia e se expressava no privado o quão canalha é um cara como o senhor Ricardo Almeida, que queria a destruição de Israel, que diz que regime bom é regime autoritário que tem a lei da Sharia. No privado ele fala, publicamente ele morre de medo da militância do MBL. Eu acho que bom é uma sociedade que vive sob a ordem da Sharia, do conservadorismo islâmico mais estrito. Eu acho que bom é a sociedade da Mauritânia. Rapaziada, isso daqui eu confesso que eu não consigo entender, tá? Essa parte aqui, no sentido assim, que o Ricardo Almeida tem uma visão, eles estão em um grupo que todo mundo pensa a mesma coisa. E aí o Ricardo Almeida tem uma visão e, por exemplo, o Renato Batista tem uma visão completamente oposta sobre esse tema. Então, isso aqui é um ponto que eu não consigo entender. Seria até interessante explicar, mas assim, o que o Nando Moura quer dizer? O que o Nando Moura queria que o MBL tomasse como atitude? Expulsasse o Ricardo Almeida porque ele tem um ponto... Em relação a diversos temas, ele concorda em muitos temas com o MBL, mas ele tem um ponto que é discordância máxima em relação aos outros membros do movimento, e aí ele não pode fazer parte. Eu não consigo entender exatamente essa parte, entendeu? Era pra expulsar e só pensar todo mundo aqui com a mesma cabeça, todo mundo com o mesmo pensamento em relação a todos os temas? Eu tenho certeza que, por exemplo, tem gente no MBL que é pró-aborto, e tem gente que é totalmente contra. Como, por exemplo, o Ben Pontes. O Ben Pontes é uma pessoa conservadora. Ele é completamente contra o aborto. E, ao mesmo tempo, tem pessoas no MBL que é a favor, é mais flexível. Como até, por exemplo, o engenheiro Léo. Então, assim, tem coisas que as pessoas vão discordar. E aí, por conta dessa discordância, tem que expulsar do partido. Mas aí, se expulsa, o Nando Moura, ao mesmo tempo, fala que o Renan é autoritário, que tem que todo mundo pensar com a mesma cabeça que ele, sobre todos os temas. Então, fica assim. É o Irã, não a Arábia Saudita de hoje, que eu acho que ela tá muito modernista. Ele sabe muito bem também que depois dos áudios da Ucrânia, depois que eles foram visitar o Bukele, o discurso se tornou cada vez mais autoritário, cada vez mais terrível. E ele se revoltava com isso no privado. No público, não. Porque é fácil enfrentar a Pantera Cor-de-Rosa falando que você está se omitindo diante de diversas atrocidades. Não é verdade, André? Lembrando aqui outra coisa também sobre o MBL, que a gente não tem rabo preso com o MBL, tá? Inclusive, fomos convidados para o congresso aqui na minha cidade, que vai rolar. E, mesmo sendo convidado, fui convidado ontem, e ainda ontem,
à noite, publicamos uma live de estreia falando das bostas que o Renan Santos fala. Algumas, né? Que eu peguei aqui alguns vídeos pra gente reagir na live. Basta você conferir na live do New York Treta, você vai ver a gente falando... Vê o que a gente falou sobre o Renan Santos. E vocês vão ver que não... Se for pra criticar, a gente critica. Se for pra elogiar, a gente elogia. Pô, em relação a cassino, que o MBL fala cassino digital, chamar Neymar de criminoso, um completo absurdo, cara. Então, acompanha lá. Outra coisa aqui, ó. Presta atenção, que isso aqui muitos vão achar que eu tô cometendo um crime. Mas eu tô falando genuinamente. Eu prefiro as músicas do Oruan do que as músicas da banda Limão Rosa. Falei aqui. Com certeza muitos estão achando que eu cometi um crime, mas, cara, Peraí que eu preciso ser mais claro. Não são todas as músicas do Oruan que eu gosto, mas tem uma ou outra ali, uma collab que ele faz, que eu acabo curtindo, mesmo sendo a parte dele ali da música, e até o presente momento não curti nenhuma da banda Limão Rosa, mas, pô, a esperança é a última que morre. Vamos seguindo. Guedes. Só que é muito difícil enfrentar uma militância que, a partir do momento que você começa a criticá-los, você vira o acobertador de pedófilo, o fraudador de plano de saúde. Não, isso daí eles estavam te respondendo na mesma moeda. Pô, quem acompanhou toda a treta sabe que eles fizeram isso justamente pra se rebaixar ao nível de Nando Moura. O cara que está conectado com o escândalo do Dias Toffoli e do Banco Master. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita que o Nando Moura está conectado com o escândalo do Banco Master. Mas fizeram as mesmas associações que ele acaba fazendo com o pessoal do MBL. Claramente. Nando, até agora, mano, eu não tô conseguindo ficar quieto. Você é o pior criminoso do mundo e vão existir capangas de gabinete pagos com dinheiro do povo, assassinados. Tudo isso aqui foram respostas a vídeos do Nando Moura. Pelo amor de Deus, que o Nando Moura começou a falar deles e o Renato Batista apenas respondeu. A sua reputação. Aí não é só a Pantera Cor-de-Rosa, né, André Guedes? É mais fácil dizer que o Nando Moura está ficando louco, não é verdade? Sim. E você ainda diz que eu cruzei a linha ao associar membros do MBL com o nazismo. Fui eu que chamei o Curtis Yarvin para discursar? Sou eu que estou copiando a iconografia dos piores regimes do mundo? Fui eu que fui lá participar de um podcast com o Vic Vanilla e curtir postagens nazistas, supremacistas? Vocês sabiam! Você e o Danilo Gentili sabiam que o Ben Pontes curtia postagens nazistas, supremacistas, o podcast com o Vic Vanilla, era amigão de todos, mas você só teve coragem de se manifestar minimamente porque não quer doer a militância do MBL, né? Não quer ser vítima da militância do MBL, depois que o Ben Pontes saiu. Vejam, o grande crime do Ben Pontes não foi curtir todas essas postagens, não foi ser um cara que defendia expurgo seguido de morte 24 horas. Nando, você só começou a fazer isso porque o Arthur falou que não era seu amigo. Você só começou a fazer isso porque o Arthur falou isso. Tanto que muitas das coisas que você pegou do MBL, você já sabia e você mesmo assim apoiava o movimento. Quando você fez o vídeo lá sobre o fundão eleitoral, você bateu bem pouquinho. Eu discordo. Foi uma crítica adocicada ao fato do MBL ter aceitado pegar o fundão eleitoral. E aí depois que rompeu de vez com o movimento, você começou a falar sobre o fundão eleitoral, que são amadores, que não sei o quê. Depois resgataram vídeos de você falando que mesmo se o Sérgio Moro pegasse fundão eleitoral, você iria votar nele. Pelo amor de Deus, tem vídeo de você defendendo o Danilo Gentili no fato dele ter aceitado fazer propaganda de cassino, propaganda de bet, tanto nas redes sociais dele, quanto no programa, no The Noite. Você defendeu o Danilo Gentili. E aí depois que você rompeu com ele, você começou a atacar isso, chamar ele de Danilo Betilli, falar que ele, criticar o fato dele ter aceitado fazer campanha pra Bet, sendo que até então, quando você era amigo, você defendia. Meu Deus do céu, você é um bosta completo, viado. Você é a própria contradição. Quando você rompeu com o MBL, que você começou a fazer críticas ao Arthur, nós mostramos aqui, pô, Nando, mostrem pro Nando isso aqui, recado pro Nando. O Marcelo Brigadeiro faz coisas muito piores do que o Mamãe Falei. Você ignorou completamente, eu tenho certeza que chegou até você essas críticas do Marcelo Brigadeiro, tanto que o Marcelo Brigadeiro respondeu o New York Treta. E aí não, você passou pano, e o Marcelo Brigadeiro também passou pano pras merdas que você tava fazendo com o MBL, por quê? Porque foi no final de 2024 e no início de 2025 vocês iriam lançar o curso lá, a sua melhor versão, juntos. Então o Marcelo Brigadeiro tapou os olhos pras merdas que você tava fazendo com o MBL, com as covardias que você estava fazendo, porque iria vender um curso com você no início do ano seguinte ali. Eu lembro de
tudo, eu lembro de tudo. Depois o Marcelo Brigadeiro ficava fazendo vídeo em cima do muro, depois falava, o MBL tá errado nisso, o Nando tá errado naquilo. Inclusive, sobre o Ben Pontes, o Marcelo Brigadeiro sempre deixou claro que esse ponto aí, ele não gostava do Ben, por ele expulsava do partido, do movimento, mas ele não tinha esse nome todo, ele não tinha essa banca toda pra falar, não, expulso o Ben, mas ele deixou a crítica dele de modo público. Então assim, você é um completo de um bosta, caralho. Você não consegue conviver com pessoas que pensam diferente de você. Por dia, as coisas mais abjetas do mundo. O grande crime dele E foi sair do ainda, MBL. e ainda faz manipulações aqui, Porque dentro do MBL, tudo é permitido. Sei lá, o engenheiro Léo defendendo que se assassine síndrome de Down e autismo dentro da barriga da mãe, isso aí. Ele não fez isso. Ele falou que ele é a favor de dar a opção para os pais. Se os pais quiserem fazer, que façam. Se não quiserem fazer, que tenham um filho, que consigam criar com saúde, com tudo de bom e do melhor. E é isso. Ele só falou que ele é a favor da opção dos pais em optarem por ter ou não ter. Vai tomar no seu cu, mano. Filha da puta do caralho, viado. A feminista, abortista, que é a favor da identidade de gênero é permitida. Sai do MBL pra você ver o que acontece. É disso que você tem medo, não é, André Guedes? Não, meu Deus do céu. O MBL tem uma visão clara ali. Ó, o MBL, ele defende essas pautas. Se tem um membro ou outro do MBL que diverge nisso, que diverge naquilo, saiba que você tá entrando no MBL e as pautas defendidas pelo movimento são essas aqui. São essas aqui. Então, se você quer defender essa pauta aí, o seu lugar, com unhas e dentes, o seu lugar não é no movimento. Então, assim, por mais que o engenheiro Léo defenda esse tipo de coisa, ele não é um cara que, não, vai, ó, eu vou defender isso aqui até o fim, não. O MBL, que é o partido que ele representa, que é o movimento que ele representa, o Partido Missão, que é o partido que ele representa, tem ideais, tem uma missão a ser seguida, a ser cumprida, e ele tem que seguir ali a cartilha do partido. E é isso. E o pior é que se a pessoa segue a cartilha do partido e aí acaba acontecendo alguma desavença com o Renan Santos, você vai e fala que o Renan Santos só quer deixar no movimento quem pensa exatamente que nem ele, que ele é um ditador, que ele é não sei o quê. Aí não dá pra te entender. Você sabia quem era o Ben Pontes. Assim como todos os membros do MBL sabiam quem era o Ben Pontes, mas era mais fácil dizer que o Nando Moura estava louco, não é verdade? Aí você se apega nisso. Aqui está Eduardo Bisotto. Ele é um gerente de campanhas do MBL. Ele faz as campanhas do MBL e faria a campanha para o Ben Pontes sair como deputado. Quando ele saiu do MBL, vejam só como ele admite que o Nando Moura era certo mesmo, não é? E ficou. E o movimento inteiro defendeu o Ben, talvez no momento que ele tivesse mais fragilizado publicamente. Era um negócio muito sério. Vamos falar sério aqui. É uma coisa muito séria você curtir posts supremacistas. E a nossa militância, eu mesmo, todos nós saímos pra campo pra dizer que não, foi só uma bobagem de um jovem. Ele tava curtindo aleatoriamente que ele tava só acompanhando as redes, era só pra manter o algoritmo ligado. Não era bem isso. Não era bem isso. Ele se desculpou, ele recuou, ele foi defendido pelo conjunto da militância, pelos porta-vozes, e o Renan engoliu. Agora, o Renan engoliu. Não era a primeira vez, não era o primeiro. Foi o Renan Santos, inclusive, que teve a ideia de dizer que foram robôs. Robôs que curtiram as postagens do Ben Pontes. Vocês sabiam. Vocês encobriram uma pessoa com ideias claramente nazifascistas, que curtia posts supremacistas, que era lá amigão do neonazista, o próprio neonazista confessa isso. Vocês sabiam de absolutamente tudo, mas era mais fácil dizer: o Nando Moura tá ficando louco, o Nando Moura é injusto, o Nando Moura cruzou ali ao associar um membro do MBL com o nazista. Que é isso? Não, os caras falavam que você cruzou a linha quando você associava todos do MBL por conta de atitudes específicas de uma pessoa que estava dentro do grupo. Você generalizava. Esse frame tá muito bom. Não é cabeça de Lego! Vem, Espeto, o homem mais cancelado desse grupo. Fala, Espeto. Espeto Pontes, dá apelido dado por mim também, vai lá. Sei que dei muito trabalho pra todos vocês, mas é uma honra poder aprender com tantas pessoas inteligentes, legais, que estão fazendo história. Mas é muito mais fácil dizer que o professor de música tá ficando louco, não é mesmo, André Guedes? Quando ele diz: é absurdo que vocês mantenham um canalha desses dentro do partido. É muito mais fácil dizer que o professor de música ficou louco. Porque senão você tem que lidar com a militância organizada de gabinete e destruindo a sua vida, não é? A Pantera Cor-de-Rosa é mais fácil. Parece que eu tô vendo você junto com o Danilo Bettini fazendo esse seu videozinho patético. Ficou boa essa parte de live, ficou boa, André Guedes, publica, André Guedes, que aí eu dou um retweet, que aí eu coloco na minha revistinha que ninguém lê. Parece que eu tô vendo vocês dois palhaços, só que a verdade, ela não pode ser escamoteada. A máxima do conservadorismo é: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. E tu é o maior omisso que existe na face. Vamos lá. Era a tese absurda do Gunther Jacobs, do prendeu, matou, que antes de se tornar uma teoria jurídica,
Você sabe muito bem, né, André Guedes? Era plenamente colocado em ação no regime nazista, nos gulags de Stalin, hoje existe na Coreia do Norte. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara e enfiar Vamos fazer o seguinte, daqui pra frente eu irei selecionar só a nata do conteúdo, do vídeo do Nando Moura e iremos mostrar aqui um compilado pra vocês das melhores partes, das melhores respostas. Porque, gente, não dá, viado. Desculpa, não dá. Ele nem fez o react. Só que antes da gente mostrar o compilado, o Danielzão tem um recado pra vocês. Danielzão, é o seguinte, antes de você continuar com a sua notícia maravilhosa, eu queria falar sobre, simplesmente, a patrocinadora do Neymar Júnior. É isso mesmo, a gente não sabe se o Neymar vai estar na Copa, como eu venho falando aqui, mas eu tenho certeza que ele está na Blaze, assim como o New York Treta. E pra você que não sabe, Blaze é uma casa de apostas para maiores de 18 anos, onde você pode apostar o seu dinheiro real em jogos como Crash, Double, Mines, dentre vários e vários outros games, tá? Porém, é válido prestar atenção em uma coisa. Se você for apostar, aposte sempre com responsabilidade. Não se trata de investimento, é apenas diversão, é apenas entretenimento, beleza? E se você não é o cara dos cassinos, mas é o cara das apostas esportivas, a Blaze também conta com uma aba de esportes, onde você pode fazer a sua fezinha, seja no seu time do coração, ou até mesmo em campeonatos gigantescos como a Champions League, o Brasileirão, tá? Respeitem o Brasileirão, Premier League, enfim, dentre vários e vários outros campeonatos mundo afora, não só de futebol, como também de vários e vários outros esportes, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o funcionamento do Double, um dos maiores clássicos da Blaze. Vamos lá. Ó, rapaziada, vai começar o Double aqui. Eu vou colocar aqui o meu valor no preto e aí a gente vai entendendo como é que funciona. Basicamente aqui tem o histórico do game, vai girar aqui, ó. Você pode escolher entre vermelho, branco e preto. Vamos ver, eu escolhi preto aqui. O histórico aqui tende a ser preto, né? Mas também isso daí não muda absolutamente nada. Tanto que foi vermelho e eu acabei perdendo a rodada. Mas vamos novamente que o Double é um dos clássicos da Blaze, tá? Ele existe há muitos e muitos anos. Desde que, inclusive, eu me entendo por gente. Vamos agora no vermelho, só pra gente ver o que vai dar, ó. Pelo histórico, pô, foram poucas... Olha, 5 vermelhos, olha o tanto de preto. Vamos ver. Cara, qual é a chance, rapaziada? Mano, deu branco. O branco é raríssimo. Raríssimo. Absurdo. Vamos novamente agora? Pô, agora é preto, né? Não tem jeito, é preto. É preto. Aí, ó. Rodada ganha com sucesso. Perfeito? E é dessa forma que funciona o Double. Clique no link na descrição ou no comentário fixado e venha conhecer. Pois bem, agora vamos continuar assistindo o vídeo do Nando Moura, porém, me deu o trabalho de ter que fazer os cortes aqui e colocar apenas as melhores partes, as partes que realmente ele tá refutando alguma coisa. Vamos ver então agora só essas partes aí que tem pelo menos algum conteúdo, alguma resposta do Nando Moura. Mas você, diante de todas essas atrocidades, não interessa o que fosse. Não interessa se fosse o escândalo absurdo da Refit, onde Beraldo era o principal investigado. Você tava lá, passando pano pro MBL. O Beraldo é investigado, mano, mas você vai ficar falando... Quando o Beraldo for condenado, aí você desce a lenha no MBL. Porque o Arthur defendeu, porque muitas pessoas confiaram, mas, pô, fazer o quê? As pessoas vão errar e o certo é, o Beraldo fez merda, vaza do partido polícia, investiga o MBL aí pra ver também se não tem dinheiro da Refit no MBL, investiga o Partido Missão pra ver também se não teve um financiamento ilegal. Pode investigar isso e se tiver financiamento ilegal, que puna, que pagam e que devolvam todo o dinheiro que foi roubado dos cofres públicos. Perfeito? Acabou! Mas o que tem de provar? O Beraldo tá investigado, vocês estão apoiando? Vocês estão apoiando um movimento que tem o Beraldo, que é um dos principais financiadores, investigado? Grande bosta! Espera, porra! Embora eu não tenha a amizade de dois cretinos falsos como você e o Danilo Gentili, ao meu lado está a verdade e o tempo. Tô e vendo. O tempo, cabeça gigantesca, mastodôntica, é inexorável. Ele sempre mostra o que é de verdade. De eu poder voltar aqui 4 anos e olhar no teu olho e você ter orgulho do voto que você deu e da confiança que você depositou em mim. Isso pra mim é o mais importante. Pois muito bem, agora Ele nem foi eleito. nós vamos rebater, ponto a ponto, os mais de 50 minutos de puro chororô da cabeçona mastodôntica. E durante esses 50 minutos, eu repito, ele não consegue rebater um único fato da lista de traições do Ele nem fez um vídeo resposta a isso, ele fez um vídeo resposta às suas atitudes. MBL. Ele passa pano mesmo assim. Vamos começar?
do minuto 0 ao 10, o rompimento e a hipocrisia política de Nando Moura. André Guedes mostra a notificação do vídeo de Nando Moura atacando. Exibe a evolução de meu amigo André para André Caralho, Fezes. você não vai reagir? Você não vai reagir ao vídeo? Você vai simplesmente transcrever o vídeo? É um completo de um bosta mesmo. E canalha. O primeiro vídeo que eu fiz a seu respeito, André Guedes, foi na maior maciota, dizendo, você não vai falar nada a respeito disso daqui não, ô André Guedes. Isso aqui é absurdo, enquanto você ia lá e ficava tecendo loas para o MBL. Eu passei a lhe chamar de André Fezes e canalha, depois que você, como um grande covardão, vai lá e me compara com Hamas, porque eu postei uma foto com os meus sobrinhos. O André Guedes respondeu isso aqui no vídeo. Eu espero que você fale sobre isso. O André Guedes, nesse vídeo, que tá ao fundo, falou sobre essa parte, que o André Guedes não... Você começa... Você vai falar, né? Vou voltar aqui. Você vai falar. Depois que você, como um grande covardão, vai lá e me compara com Hamas, porque eu postei uma foto com os meus sobrinhos. Quando você começa a compartilhar toda a difamação que esses caras fazem. Ah, você simplesmente cravou isso, Nando. O André Guedes mostrou, ponto a ponto, que ele não falou sobre você nisso. E a difamação que esses caras fazem e que você endossa através das suas animações não é pouca coisa não. É dizer que eu sou travequeiro, que eu tenho amante e travesti, que eu fraudo o plano de saúde, que eu sou cúmplice do Banco Master e o caralho, que eu oculto o patrimônio. Ela é conivente com apostas. Se tivesse cotas no resort com cassino, tudo bem, mas isso daí é inadmissível, você tá entendendo? E você, ao compartilhar essas coisas... Ele falou, inclusive, sobre as cotas também nesse vídeo, gente. Ele falou das cotas lá, que a partir do momento que o Nando Moura tem uma cota em um resort... Pô, ele fez até uma brincadeira com os bonequinhos lá, que o Nando Moura tem uma cota em um resort, que não tinha cassino. Beleza, não tinha cassino. Mas a partir do momento que colocam cassino nesse resort, que o Nando Moura tem cota, o resort tende a se valorizar. Consequentemente, todas as cotas se valorizam. Se valorizam por quê? Por conta do cassino que colocaram. Se o Nando Moura não se desfaz do resort, ele está simplesmente compactuando com o que foi feito ali. Imagine se alguém do MBL tem uma cota em um resort com cassino. Aí vai falar que o Kim Kataguiri votou para liberar os cassinos para favorecer um projeto pessoal dele, que ele tem um resort com uma cota com cassino. E aí, nessa linha, cara, mano... É cúmplice. Então pega a cronologia. Você é chamado de André Fezes depois de quê? Ah, coisa doce. Depois ele diz o seguinte, ele afirma que ser xingado por Nando é inevitável. Quando você se torna um grande canalha e começa a compartilhar as postagens dos meus difamadores, o que você acha que vai acontecer? Ação-reação, cabeça mastodôntica. Ele disse que já sabia que isso acontecia. Ação-reação eles fizeram com você, Nando. Ação-reação eles fizeram com você. Aconteceria que Nando age da mesma forma há uma década. Não aconteceu nada para eu xingar o Cateio Desgraça, não é verdade? Não aconteceu absolutamente nada para que eu xingasse o Eduardo Bolsonaro. Não é a cabeçona cínica e mastodôntica. Nada aconteceu. O ciclo de... Ele não pensa aí. O André Guedes não pensa isso, tanto que ele concorda com, não sei se com tudo isso aqui, mas com grande parte das traições do Bolsonaro. Apoio. Aí ele faz uma montagem do Nando Moura lambendo as botas do Bolsonaro, do Moro, do Kim Kataguiri, do Arthur Duval, antes de chamá-los de vagabundos. O que aconteceu? Nando, tô achando que você não assistiu o vídeo e você pediu pro Vini resumir tudo pra você responder em vídeo. Chamar esses caras de vagabundos, eles não fizeram nada, André Espero que Guedes. não, né? Ou eles descumpriram a palavra que tinham quando vinham aqui. E que eu falei, eu vou ser o primeiro a cobrar vocês. Você vai ser cobrado tomar aquela decisão daquela forma. No dia que você pegar o fundão eleitoral, o fundão é você, cara. No dia que você pegar uma mata de... Então, mas no dia que ele pegou o fundão eleitoral, você não cobrou ele. Você fez as críticas, mas você, pelo contrário, elogiou inclusive a militância do MBL, porque foi lá e criticou, discordou do movimento, fez as críticas e ainda falou, olha aí a diferença da militância do MBL para militâncias como a bolsonarista e a petista. Você ainda fez elogios à militância do MBL, então fez sua crítica pontual, mas continuou com seu apoio ao movimento, continuou apoiando, beleza, vocês vão pegar, não concordo, mas... Tá de boa, vamos lá. E aí depois começou a tacar pedra. Cara, fudeu você. No dia que... Mas você sabe disso, seu cínico. Um cidadão acreditar em um político que ele pode trazer um futuro melhor para a população não significa que ele tem que passar pano para ele, principalmente quando ele descumpre aquilo que prometeu na sua cara. Ele descumpriu o fundão eleitoral e você passou pano. E aí você continua dizendo o seguinte, a farsa do fundão. Guedes prova que Nando Moura apoiou Marina Helena que usou fundão eleitoral. E que o ódio ao MBL não é por dinheiro público, mas por ego. Que ego, senhor André Guedes? Qual cargo que eu quero concorrer? Se fosse por ego... Por ego de estar certo. Os caras te amassaram, Nando Moura, no início da briga. E você foi pegando cada vez mais ódio, porque seu ego foi ficando cada vez mais ferido. Cara, é isso, não é por poder nem nada. É porque você foi ficando ferido, porque os caras foram te amassando, principalmente o Arthur, nas primeiras respostas ali do MBL. Ave Maria, mano, você foi esculachado ali. Seria vantajoso pra mim ser taxado como travequeiro, como fraudador de plano de saúde. Isso daí é ação-reação. Como quem oculta patrimônio. É por justiça, seu palhaço. Porque se fosse por ego, seria muito melhor continuar passando pano pra tudo aquilo que vocês fazem, ir lá no programa do Danilo Gentili, divulgar os meus próprios produtos, não é? Vocês fazem isso por ego e por poder.
Agora a questão do fundão eleitoral. Você tinha Marina Helena, que usava o fundão, você tinha Ricardo Nunes, que usava o fundão, e você tinha Boulos. Se os três usam o fundão, e o próprio MBL disse que o Ricardo Nunes era aliado do PCC, o que você faz? O MBL apoiou o cara que não só usava fundão, mas que deu pra eles depois uma subprefeiturazinha, o cara que eles diziam que apoiava a identidade de gênero, que era cúmplice do PCC, não é? Se fosse só o fundão o problema do MBL, e não essa lista mastodôntica aqui, quase tão gigantesca quanto a sua cabeçona, e muitas coisas não couberam aqui... Não, peraí, essa lista foi aparecendo ao decorrer do tempo, isso daí não foi de antes, não foi que você rompeu com o MBL por conta dessa lista. Se fosse só o fundão, eu estaria apoiando esses merdas até hoje. Só que é só isso? É só o fundão? Aí ele diz o seguinte, André mostra áudios do... Mentira, você parou de apoiar lá na época da logo do MBL, na época que estavam cogitando colocar o Arthur como presidente, ia fazer até aquele debatezinho com o Beraldo, que falei, quem vocês querem? Arthur ou Beraldo? Foi nessa época que começou a romper. E até então não tinha nada. Aí você foi caçando, investigando, pegando lá no fundo, pra falar, né, que tinha uma lista de argumentos. Dizendo que votaria em Moro mesmo com fundão. Aqui você tem Lula, aqui você tem Bolsonaro, e aqui você tem Moro. Inclusive, outra coisa que tá, nessa questão aqui do Ricardo Nunes, do Boulos e da Marina Helena, eu tô com o Nando. Meu voto foi na Marina Helena, pai. Você é doido, é? Vocês usam fundão, você vota em quem? Só que você não colocou a parte do vídeo onde eu digo, espero que ele não use fundão eleitoral, porque isso é imoralidade, isso é uma grande canalice. Aliás, fui eu que critiquei o Sérgio Moro aqui, quando ele pegou um fundão de quase 2 milhões de reais pra se eleger senador e tava lá, As pessoas do canal sabem. Vamos lá, os três usam fundão. Bolsonaro, Lula e Moro, você vota em quem? Deixa de ser palhaço, deixa de ser cretino. Se fosse o único fator a criticar o MBL e o fundão eleitoral, porque eles sim traíram um discurso histórico. Tá aqui os mamãe falei dizendo, se for de não sei quantos trilhões, eu jamais vou pegar o fundão eleitoral porque é coisa de bandido, é coisa de ladrão. Quem traiu o discurso histórico? André Guedes. Pateta. Então daqui, a mudança radical de Nando Moura após o rompimento pessoal. Ele passa a usar teses do Intercept, da extrema esquerda, para chamar o MBL de nazista. Você tá falando dessa matéria aqui? Não. Essas pessoas que foram ameaçadas de morte pelo MBL, eu tenho contato pessoal. Não foi do Intercept que eu ouvi. Foram essas pessoas que foram ameaçadas de morte que vieram me procurar. E adivinhe só uma coisa, André Guedes. Foram essas pessoas que relataram para mim o caso do senhor Ben Pontes. O caso que você, Danilo Gentili, e que toda a cúpula do MBL passou o pano. E o movimento inteiro defendeu o bem, talvez no momento que ele tivesse mais fragilizado publicamente. É uma coisa muito séria você curtir posts supremacistas. E a nossa militância, eu mesmo, todos nós saímos pra campo pra dizer que não, foi só uma bobagem de um jovem. Ele tava curtindo aleatoriamente, que ele tava só acompanhando as redes, era só pra... Feio, hein, Eduardo? Feio. Isso é feio, caralho. Mandar o algoritmo ligado. Existe. Não era bem isso. Não era bem isso. André revela que tentou apaziguar os ânimos no privado, pedindo pro MBL não responder e pro Nando não exagerar. É isso mesmo, André Guedes. Vamos ficar bem quietinhos quando vemos um membro simpatizante de neonazistas. Vamos ficar bem quietinhos quando eles simulam o discurso do Curtis Yarvin. Vamos ficar bem quietinhos quando eles defendem a tese do Gunter Jacobs. Vamos ficar bem quietinhos quando eles defendem o assassinato de fetos com síndrome de Down e autismo, né, André Guedes? Como que ele resume a ideia do engenheiro, Léo? Senão o PT volta, né, cabeçona mastodôntica? Puta merda! O caso do Wilker Leão, Nando ofereceu para pagar advogados contra o MBL. Contra o MBL? Eu decidi pagar os advogados quando vi aqueles professores sofrendo uma injustiça. E eu faria por qualquer pessoa. Não me interessa, meu amigo, se é de direita, se é de esquerda. Por quê? Porque o mal prevalece quando os bons ficam de braços cruzados. André questiona se ele é cúmplice por não ter se metido naquela época. André Guedes, enquanto o MBL fazia todo tipo de atrocidade, enquanto me imputava todo tipo de crime, o que o senhor fazia? Uma única frase dizendo, ó, fazer isso daí com o Nando Moura não é certo. Uma única frase. Teve? Não teve. Mas teve o quê? O MBL fez o... O MBL fez tudo isso daí por culpa sua, cara. Ação e reação, Nando. Ação e reação. Certo. Quando o Beraldo saiu. O MBL é muito bom. Quem é o melhor deputado do Brasil? Porque ele quer tirar o IPVA enquanto vota com o PT e o PSOL pra batizar a gasolina com até 35%. Você é cúmplice, cara. É cúmplice. A esquerda não sabe o que é cristianismo. Você fica apontando o dedo e dizendo que a gente não é cristão de verdade. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. André conta que Nando, no WhatsApp, disse para ele não se meter na briga por causa do seu filho pequeno. Agora, em público, o chama de covarde por ter seguido o seu conselho. Na verdade, você não deixou de se meter na briga, não é? E você também não seguiu meu conselho. Você compartilhava todos os posts ao MBL, você tecia loas e elogios, e você fez também uma animaçãozinha onde tirava um barato da minha cara, fingindo ser isentão em cima do muro, enquanto lucrava bastante, não é não? Não, essa animação que ele fez, ele tirou um barato da sua cara, mas ele também tirou um barato da cara do MBL, como ele sempre fez. Sempre fez isso. Cabeçona. Alô, é da casa do Nando Moura? Sim, ele mostrou no vídeo dele que ele sempre fez essa brincadeira, criou esse estereótipo no personagem do Nando Moura, lá na sériezinha dele. Ele sempre fez, até então o Nando Moura não achava nada demais, gostava, inclusive, apoiava. Aí depois que brigou com o MBL, que o André Guedes fez essa brincadeira, e mantendo o estereótipo do personagem do Nando Moura, ele começou a achar ruim, começou a achar que tava tirando com a cara dele. Seja, eu gostaria de aprender guitarra. Ok, com quem falo? Rick Vanilla. Meninas malditas, isso não vai ficar assim. O Renato capricha no vídeo de react, qual que é esse vagabundo? Fazer animação, quer lucrar bastante, quer fingir que é o grande isentão em cima do muro, enquanto compartilha tudo do MBL, enquanto vê eles me acusando de acobertar pedófilo, fraudar plano de saúde, o caralho, né? E não quer ser respondido.
existe alguma menção ao seu nome, seu cretino, antes da sua animação? Aí ele continua, Guedes afirma que a guerra do Nando é por vaidade. Poxa, é a mesma coisa que os bolsonaristas faziam, né? Você descredibiliza todos os fatos, você descredibiliza toda a crítica, é vaidade, é louco, é ego, é o cacete, né? Até a realidade bater na sua cabeçona gigantesca, né? Entre trocar fraldas do filho ou as fraldas do Nando, ele escolheu o filho. Quando foi, seu cretino, que eu lhe pedi alguma defesa? Só que durante todo esse tempo, vendo todas as atrocidades que o MBL fazia, você não tinha coragem de criticar, mas tinha que elogiar, né? Talvez não querendo perder algum trabalhinho que eles mandassem pra você desenhar ou qualquer coisa do tipo. Ao ver também toda a difamação, você ficou de Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. braços cruzados, né? É isso aí. Ele continua. Sketch de animação, Nando se irritou por ter retratado como rabugento. Não, eu quero ver você falando também sobre o fato do André Guedes ter falado lá sobre um político desgraçado que queria que ele fizesse um trabalho e que você falou, não, aceita essa porra aí, pede 200 mil reais. Quero saber, porque aí agora você ia chamar o André Guedes de mamador, né? Como ele mostrou no vídeo dele. Quero a resposta sobre isso. E André ter roubado a piada da caixa d'água. Qual piada da caixa d'água, seu palhaço? Quando eles começaram esse lance do leve postos, eu nem falava com você, não falo mais com você desde março de 2025. Você vai ver passo a passo, centavo por centavo, tudo vai ser retratado, prestado contas pra você. Nando quer ser visto... Roubou da animação. Ele explicou lá no vídeo que ele fez uma piada na animação dele, que inclusive você estava presente na animação, né, brincando ali, seu personagem no caso. E aí ele fez essa piada e aí você foi no seu vídeo e começou a falar como se você tivesse sido o autor, nesse sentido que ele quis dizer. Pelo jeito, você não assistiu ao vídeo. Você ficou com medo, cara? Ô, Nando, mano. Ô, Nando, mano, você ficou com medo de assistir o vídeo do André Guedes? Porque não é possível você estar respondendo pontos que ele falou, ele explicou lá no vídeo. Ele explicou, Nando. Pô, aí não, aqui a gente já pegou ele com as calças arriadas. Que ele não assistiu. Não é possível. Meu Deus. como um mago heróico, mas André Guedes o descreve como alguém que só grita no quarto e tira foto na delegacia. Quando que eu quero ser visto como uma porra de um mago heróico, cachalote? Será que ele pediu resumo pro ChatGPT ou pro Gemini? E aí, meu Deus. Encefálica. A única coisa que eu quero é que se lembrem que eu fui o O Nando Moura não teve estômago pra assistir o vídeo do André Guedes. cidadão que cobrou os políticos pela sua palavra. Que não ficou de braços cruzados e não se acovardou como você fez quando viu o absurdo, quando presenciou as atrocidades. E a respeito de ficar no quarto, eu posso falar a mesma coisa de você. Você tem medo de sair do apartamento e dar uma voltinha no quarteirão com seus lulus da Pomerânia, porra. Hã? E a respeito da foto da delegacia, quando você é acusado de um crime, de fraudar um plano de saúde e abrem um inquérito policial em cima de você, um inquérito policial difamatório, o que você faz, doce cachalote? Você vai na delegacia. Fazer o quê? Mostrar as provas. Tirar foto na frente, depois entrar e falar com o delegado. O ponto aqui é a foto, Nando, né? Sobre o que você foi fazer. Tá, você tem todo o direito de ir na delegacia, mas tirar a foto. Aqui na delegacia, rapaziada. O delegado. E o que o delegado disse após as provas serem mostradas? Inclusive, agradeço por você ter feito isso, tá? Porque gerou um monte de memes, um mais engraçado que o outro. É absurdo o que estão fazendo com esse cidadão. E o que o Ministério Público disse após eu mostrar as provas? É absurdo o que estão fazendo com esse cidadão. E adivinha o que vai acontecer com este seu grupinho de difamação que você tanto gosta e tanto elogia no Twitter, senhor André Guedes? Denunciação caluniosa, calúnia, difamação e diversos outros crimes. Pode esperar. Mais uma mata o bafo de imbu. Nando cava a falta. André cita a analogia de Nando ser um veterano do Vietnã, que só quer atirar em todo mundo. Eu teria mais respeito por você, André Guedes, se você pelo menos não fosse um covardão e admitisse que quis sim me comparar com o Hamas. Você acha que eu só quero atirar em todo mundo sem razão, é? O senhor chegou a ler isso daqui, senhor André Guedes? É porque... O cara foi e explicou, mano. O cara explicou exatamente. Aí o cara vai bater na tecla que o André tava falando sobre ele, pelo amor de Deus. desses pontos o senhor chegou a refutar. Não é porque são fatos. Ele continua dizendo o seguinte: Nando provoca o Danilo Gentili constantemente para gerar respostas e, consequentemente, a dissença e processos judiciais. Se você não percebeu, minha cara cabeça mastodôntica. Eu perco inscritos, eu perco visualizações, eu não me alegro de ir para a justiça, mas quem começou a mentira toda foi o senhor Danilo Gentili, que inclusive disse que eu pedi a dispensa dele no caso do processo do Felipe Neto. A partir daí, vocês começaram a ter uma atitude cínica e Essa parte aí, o André Guedes no off também, que era vocês três, ele recebeu a mesma instrução que o Danilo Gentili sobre o seu processo. Que você falou, se o oficial bater na porta de vocês aí, nem precisa atender. Algo nesse sentido. Foi o que tanto o André quanto o Danilo falaram, que você tinha instruído eles. E por isso ele é conhecido como Picasso. Dois. De compartilhar todos aqueles que me difamam enquanto elogiam as atrocidades do MBL ou fecham os olhos para elas, não é? Muito bem. O caso Cinema e Inteligência, André desmascara a mentira do Nando e de que o MBL hackeou o canal. O dono do canal depois desmentiu o Nando. Primeiro, eu só estava lendo um comentário do meu próprio inscrito. E foi muito pior do que hackear. O cara apagou o canal dele inteiro justamente com medo de processo. Porque foi Nossa, muito pior que hackear. Muito pior. O próprio dono optar por privar o canal. Seu grupo político que você
presta serviço e elogia no seu Twitter, que tentou censurar mais de 250 vídeos do meu canal, enquanto vai lá no programa do Danilo Bettini dizer que quer imunidade cidadã. E nem pra falar a respeito dessa hipocrisia vocês têm coragem. Então, eu tenho a lei Imunidade Cidadã, que diz que qualquer cidadão pode falar o que quiser sobre qualquer político sem sofrer represária, punição ou processo. Esse é meu projeto. Então não é todo mundo que... Concordo com esse projeto do Danilo, hein? Vamos colocar pra frente. Ah, Danielzão, mas e aí? Na época que a Amanda Vettorazzo processou aquela menina no Twitter, eu fui no meu canal e eu falei que eu era extremamente contra. Ah, mas colocou a Amanda de biquíni brigando com a outra vereadora. Eu sou contra, é um meme. Ah, mas se tivesse feito com a sua mãe. Eu sou contra, é um meme que fizeram. E tava um meme descarado. Não era um meme real, tá? Nitidamente era um IA. Não fizeram parecer que era a Amanda ali. Nitidamente era um IA, todo bugado. Camisa saindo errado. Então, nitidamente um IA... É nitidamente um meme, e aí eu achei errado a atitude da Amanda e vim aqui no meu canal. Gente, mais uma vez, não existe vocês falarem que eu passo pano pra tudo do MBL. Quando eu acho que a coisa tá errada, eu venho aqui e critico dessa maneira aqui, de processo. Pra mim não teria que processar nada, não. Lá e cá. Nando Moura falou daqui, MBL falou dali, e vai indo. Não teria que processar. Mas como os caras ficam com processinho aí, beleza. Aí eu me ausento aqui, só fico noticiando, e é isso. Não me envolva nisso. Pode tancar um processo de 250 vídeos para serem caídos do canal, de todo um grupo político. Não é todo mundo que tanca esse tipo de coisa. Foi pior, inclusive, do que hackear o canal do rapaz. Aí ele continua dizendo o seguinte, love bombing. André explica como Nando enche a pessoa de mimos no início, chamando de gênio e corajoso para depois exigir obediência. Quando foi que eu te exigi obediência, canalha? Quando foi que eu te exigi Tá de brincadeira. Eu só estou relatando o cínico covarde que você é. E quando eu recomendei... Fez vídeo dedicado ao André Guedes pra inflar a militância. O meu André explicou de novo. Pra inflar a militância, pra ir lá criticar o André, pra ficar enchendo o saco dele, até ele falar sobre o MBL. Era isso que o Nando Moura queria. Só que o Danilo Gentili e o André Guedes estavam, ó, caladinhos, só esperando. Vai se enforcando aí. Uma hora a gente te responde. No seu canal foi de livre e espontânea vontade, sem nunca ter pedido nada em troca. Quando eu te ajudei, quando você levou vários strikes lá, sem nunca pedir nada em troca. Quando você veio pra São Paulo participar dos podcasts, te levei em todos os lugares e o caralho a 4 sem nunca pedir nada em troca. Quando você foi parceiro do mestre do capitalismo... Quando você deu um copo d'água pra ele, né, Nando? Você nunca pediu nada em troca. Eu fazia venda, mas o cara tava cucado no seu canal, você ganhava dinheiro do mesmo jeito, sem nunca ter te pedido porra nenhuma em troca. Quando foi que eu te pedi obediência sem vergonha? Agora, quando você se sente na liberdade de fazer uma animação, que inclusive a militância que você elogia, usa essa mesma animação, eu tava lá no velório da minha prima, pra dizer, seu pedófilo, você é coberto pedófilo, caralho, com as tuas animações, com os stickers da sua animação lá. Quando você faz a animação, fica em cima do muro, enquanto elogia o MBL, enquanto cruza os braços pra toda a difamação que fazem ao meu respeito, eu tenho ou não tenho o direito, sendo você figura pública, de te criticar? Tá parecendo o Felipe Neto. Influenciador que não se pronuncia é cúmplice. É o Nando Moura. Senhor, comunistas ateus satanistas só pela destruição do Ocidente. Você vai me divulgar, né, Nando? Mas é claro, irmão de batalha. Ataques baixos. André começa a receber ameaças de marretadas na cabeça por causa das insinuações de nazismo feitas por Nando. Eu não estou insinuando porra nenhuma, eu estou narrando fatos. Fatos que vocês ignoraram todo esse tempo. E o que você passa no Twitter é 0,0000001% do que eu passo com a militância que você apoia. Basta ir lá, qualquer postagem do Twitter e ver. Então tá aqui, ó, o paralelo com o bolsonarismo. André mostra que Nando ignorou os ataques Vaporwave contra ele e o Danilo no passado. Quem é inscrito nesse canal é testemunha. Que eu sempre tive do lado de vocês dois, sem vergonhas canalhas, inclusive quando acusavam o Danilo Gentili injustamente de ser pedófilo. Quem é que faz isso hoje em dia? Quem é? Vamos lá. Então tá aqui, ó. E aí, o que você fez hoje em dia em relação a isso aí com o filme do Danilo Gentili? Simplesmente defendeu ele. Isso daí o Felipe Neto fazia muito no passado. Meio que passar dar um carinho assim e dar uma. Defendeu, falou, eu defendi o Danilo. E aí, em seguida, publicou o trecho do filme lá. Meio que pra audiência falar assim... Nossa, Nando, mas era pesado mesmo. Porque não ia entender o contexto do filme todo, né? E olhar só o trechinho ali que tava a polêmica toda, eu falei, nossa, Nando, mas isso daí é pesado mesmo. Porque realmente, se você pegar aquela cena isolada ali, ela é muito... Tipo assim, mano, que absurdo é esse em um filme? Ave Maria. O grupo secreto e a traição. Nando ensinando o Eduardo Bolsonaro a dar biscoito para militantes. André aponta que Nando usa a mesma tática agora com canais pequenos. Você não faz a mesma merda, desgraçado. Você não tá aqui compartilhando camarada. Porra, hein? Quando eu compartilhava o seu canal pequeno, aí não tinha problema, né? Quando era o seu canal de animação. E eu sempre vou fazer. Mas ele não tá pedindo pro cara apoiar tudo que ele fala. O André Guedes fez a parceria lá, colocou o cara no canal, mas ele não tá pedindo pro cara seguir tudo que ele fala, tudo que ele acredita. É esse o ponto. Não tá pedindo pro cara defender o André Guedes em tudo e qualquer circunstância. Isso. Com canais pequenos, que mesmo diante do abuso processual que os seus aliados políticos fazem, decidem comprar o lado da verdade. Como o cara do Criando Lutas, como foi o cara do Cinema Inteligência, que infelizmente arregou, como foi a banda Estragona em determinado momento. Mas enfim,
Aí ele continua. A Pantera Cor-de-Rosa. André expõe contas fakes do Twitter que replicam o texto de Nando circulando no gabinete do ódio. Você é especialista em TI. Vem aqui em casa e olhe meu celular e olhe meu computador. Faça o que você quiser. Pra você ver que eu sequer entro nesta bosta de Twitter. Que aquilo lá é um antro. É um lugar pra você e pro Danilo Gentili. Aquele antro imundo. Só que qualquer um cria uma conta falsa lá, meu irmão. Tem muita gente que detesta o MBL e tá vendo a sua omissão acontecendo. O que você acha que vai acontecer? Hein? Cabeçona mágica? Fala pra mim. O grupo Últimos Cavaleiros. André Muito feio esse vídeo resposta do Nando Moura. Muito feio, gente. revela áudios e prints de um grupo de WhatsApp onde Nando e assessores coordenavam ataques e conspiravam contra o MBL. Eu mesmo vazei todos os meus áudios. Tá aqui na internet. Não existe um único Você não vazou todos os áudios, até hoje você fala isso. O New York Times tinha publicado no dia anterior todos os áudios e realmente tinha muito mais áudios do que você mostrou nesse vídeo aí. Foi uma vergonha ainda você falar que foi o primeiro a divulgar seus áudios. Não foi. Tanto que o Renato Batista também publicou lá alguns trechos lá de conversas que tinha nesse grupo em relação a ele, em relação à prefeitura de Imbu. Cara, você... Mano, e aí você fica repetindo as mesmas mentiras. Acaba que você mesmo acaba acreditando uma hora, de tanto falar, de tanto repetir. único áudio meu, um único texto meu, que não seja defendendo você, canalha. Não seja defendendo o Danilo Gentili. Eu saí daquele grupo em março, final de março de 2025. No grupo do qual você fazia parte junto comigo, eu falei diversas vezes, ó, não cobre os caras, não esquere os caras, não patrulhe os caras. Porque, assim como eu não gosto que me patrulhem... Não, peraí. Citando mensagens, tirando mensagens do contexto, é criminoso. E esse grupo, os 5 cavaleiros, eram só 5 pessoas procurando documentos públicos para cobrar os políticos. Não, porque você queria se vingar do MBL. E você lambe as botas, camarada. Simplesmente, cara, Mencius Moldbug, Curtis Yarvin, para o mais absoluto pesadelo do patético Nando Moura. Nando mentiu sobre conhecer o militante Miguel no privado. Sabe quem foi Miguel? Foi o cara que conseguiu fazer o trâmite para que Arthur e Renan Santos fossem para a Ucrânia. Ele era uma fonte de informação a respeito do MBL. E quando você me perguntou, você conhece esse Miguel? Eu não ia revelar a minha fonte. Aconteceu que o Miguel, Como um bom jornalista, né? que queria destruir a sua reputação e a do Danilo Gentili, e por isso as brigas com ele dentro do grupo, decidiu porque eu não compartilhei um post dele a, sei lá, vazar os áudios, vazar os Não foi isso. Ai, meu Deus do textos. E céu. você pode ver lá, seu palhaço, que eu sempre fui um amigo leal, diferente de você, não é? Então é o seguinte, André defende que admira Kim e Renan, mas não é militante. Poxa, você admira muito o cara que votou pra batizar a gasolina, você admira muito o cara que diz que nós vamos sair para estuprar a Bárbara, o cara que aplaude o Curtis Yarvin. Muito bem, você não é militante não, né? Você é o isentão, você tá em cima do muro. Você só compartilha e elogia e às vezes faz uma animação, paga por eles, né? E tira um barato com a minha cara. Na verdade, ele critica a tentativa de Nando Moura de torná-lo fiador de todos os erros do MBL por associação, não por associação, por omissão. Porque você viu tudo o que acontece, você sabe de tudo o que acontece e mesmo assim ficou quieto, como no caso do Ben Mendes. Era muito mais fácil destruir a minha reputação. Não, ô, Nandão, às vezes nem a pessoa não concorda com isso daí, não. Com essa lista toda aí gigantesca que você fez. Tem muita merda aí. Eu posso até fazer um vídeo falando aí as coisas que eu vou riscando aí os amarelos, porque é as coisas que eu concordo. E falar que eu era louco, não era? Então continua aqui. André mostra tweets onde Nando associa a eugenia e ao tráfico. Você tá lá compartilhando quem? Hein? Não é o engenheiro Léo e tudo mais? Você tá lá compartilhando quem? Essa galera do MBL. Você tá, inclusive, pegando lá um bandido no meio da rua e falando assim, ó, casca grossa, é um trabalho pra você, o cara que admite ter sido ex-traficante e diz ter assassinado uma pessoa através do Tribunal do Tráfico. Ah, eu já peguei um bandido, meti a porrada nele e levei numa boca de fumo pros traficantes da Tá, Infinity. aqui eu já falei, né, que eu não concordo com o Marcelo Brigadeiro dentro do MBL e nem por isso deixo de apoiar o movimento em algumas pautas. Menciona que Nando ameaçou processar o Danilo Gentili por usar a mesma lógica associativa, Capitão Hunter. Veja se uma tese dessas vai colar com qualquer juiz do mundo. Quando eu digo que você, André Guedes, recebe para fazer animações do MBL, quando eu digo que você é um apoiador do MBL, é simplesmente um fato. Quando vocês começam a dizer que sou eu que produzo banda de pedófilo, que estou acobertando pedófilo ali dentro, né? Que sou cúmplice de pedófilo, o que vocês... Não, eles estão fazendo a mesma coisa que você faz com o MBL, Nando. É a mesma coisa. Eu tenho certeza, gente, que ninguém acha que o Nando Moura tá envolvido com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro. Eu tenho certeza que ninguém acha que o Nando Moura tem alguma associação, algum vínculo com o ministro Dias Toffoli. Eu tenho certeza. Mas os caras fazem isso daí pra meio que provocar e o Nando Moura cai sempre nas pilhas. Eu tenho certeza que ninguém acha que o Nando Moura passou pano pro Capitão Hunter porque ele produzia a banda Carapuça lá. Eu tenho certeza absoluta. Mas eles fazem isso meio que pra jogar na mesma moeda que o Nando Moura tá jogando. Mas ninguém acredita nisso. Pelo amor de Deus, mano. Estão fazendo? O que o Danilo está fazendo? Crime. Crime. E vai pagar na justiça. Aí você começa a dizer, o caso da... Inclusive, o MBL no vídeo dele falou sobre a estratégia do Danilo Gentili, sobre a estratégia que ele tá utilizando lá no Twitter. E assim, esse processo aí, eles estão esperando o processo do Nando Moura. Esse processo vai dar o que falar, vai ser bom da gente acompanhar. Da carapuça e as ameaças de buscar a justiça. Você acha que aquilo que vocês estão fazendo não é criminoso, não? Eu recomendo você comentar ou você conversar com o advogado, camarada. Porque eu não inventei absolutamente nada a respeito de vocês, de Ben Mendes, de Ben Pontes, de Renan Santos.
Eu estou falando da realidade. E sabe por que eles perderam? Eliminaram a justiça? Por causa disso. Então ele continua aqui, ó. Carguinhos, André cita que Nando Moura, né, o Gil Diniz alegou que Nando Moura pediu cargos para amigos da sua banda no passado. Tá repetindo a mesma difamação dos bolsonaristas agora, cachalote? O que aconteceu foi o seguinte, o Gil Diniz não tinha gabinete, nem acreditava que pudesse ser eleito. Falei, cara, eu conheço um cara muito bom que pode integrar o seu gabinete, quando eu estava formando este gabinete. Eu não exigi cargo, eu não pedi cargo. Eu sugeri que uma pessoa boa e competente, que era o Marcelo Pacheco, que trabalhasse comigo, talvez pudesse ir. Qual é o currículo desse Marcelo aí pra gente dar uma analisada, Nando? Porque você critica do mamato golpista estar no gabinete do Guto, né? Você fala que ele é um mamador, é um mamato golpista, né? Vamos comparar o currículo do Renato com o currículo de alguém que você sim considerava apto a estar trabalhando em um gabinete de um deputado? Vamos comparar? O que você acha? Pro gabinete dele. E ele adivinha o que ele fez? Ele recusou, caralho, porque não exigi porra nenhuma. Adivinha, cachalote do cacete. Se eu quisesse encher de cargos todos os meus amigos e sei lá, conhecidos, eu teria eu mesmo me candidatado, sem vergonha. Mas você sabe disso, mas continua repetindo. Nando expôs a família do Renan Santos e Arthur Duval, enquanto reclama que a sua própria família foi atacada. É dado público, cretino. Eles figuram como a estrutura de poder dentro do partido. O pai do senhor Renan Santos, que quer mamar no fundo partidário, deve mais de 400 milhões de reais, ou quase... Quando o Renato Batista falou sobre o seu pai, eram dados públicos também, Nando. Ele foi atrás da prefeitura de Embu, procurou todo o histórico lá político do seu pai, eram dados públicos, não? 400 milhões de reais entre processos trabalhistas, civis, morais, etc. Isso é dado público. Público. Dá pra entender? Agora, quando eles chegam e falam que meu pai mamou no fundão eleitoral, que meu pai recebia acima do teto, isso é uma mentira e uma difamação, não é? Oxi! Porra, é dado público? A questão comparativa era se era dado público ou não. Hein, desgraçado? Fala pra mim. Então tá lá, minuto 30 e 40 processos e a fábula do anão. O tweet do Hamas. André explica que criticou o uso de famílias em guerras políticas e Nando vestiu a carapuça porque tinha postado foto dos sobrinhos. André desmente que chamou Nando de terrorista e criticou... Pronto, voltou. Você vê que, você vê que ele tá acompanhando aqui e respondendo, porque agora ele vai falar, vamos ver. Fica o pânico moral criado pelo influenciador. Como eu disse, eu teria mais respeito por você se você não fosse esse covardão, né, que diz, não, eu não tava falando dele. Estava sim. Estava sim. Meu Deus do céu. Tanto que o seu público o reconheceu como tal. É a mesma desculpa que o Pirula usou na justiça. Falou, não, eu não tava falando do Nando Moura, eu tava falando de outra pessoa, né, que é o Charles Manson do Embu e tudo mais. E aí se fudeu na justiça, perdeu também. André nega ter associado Nando... Meu Deus do céu, mano. Teve um corte aí pra tomar uma água, né? Ao resort do Toffoli e ao Banco Master. Apenas menciona que ele tem cotas lá no resort. Como eu falei pra vocês. Não, ele fez toda uma explicação lá. Inclusive com o bonequinho. Respeitaria mais o André Guedes se ele não fosse esse covardão cínico. Em todo momento que vocês mencionam isso, vocês fazem a audiência do MBL entender que eu lucro com o Cassino e com o Dias Toffoli, o próprio Gnomo. Não, ele fez o bonequinho lá, já falei. Falou isso. Que aliás, você tá em qual resort, hein, Nando? Você não tá no Taiaiá hoje, né? Dessa vez você tá em outro, né, moleque? Pegou mal, né? Você tem do lucro com o Cassino, né? Você tem do lucro aí com o ministro de STF. A acusação que André usa o chat GPT pra escrever tweets. André ironiza dizendo que alcançamos a singularidade. E sou eu que sou o egocêntrico? Tu usa mesmo, cão. Inclusive agora você tá usando, né, Nando? Pra resumir o vídeo do André Guedes. Tá? Continuando aqui, lista de derrotas. André lista processos que Nando perdeu. Do Jean Willis, do Tico Santa Cruz, do Felipe Neto, do Maurício Ricardo. E teve outros também. Na justiça, às vezes você ganha, às vezes você perde. Mas quando é tão claro aquilo que vocês estão fazendo comigo, qual você acha que é o resultado? O mesmo resultado que o delegado falou, é absurdo o que estão fazendo com esse cidadão. Que o Ministério Público falou, é absurdo o que estão fazendo com esse cidadão. Quando vocês perderam, a liminar também é absurdo, que tentem censurar uma voz que está expondo fatos a respeito de um grupo político. Tá? Ele continua aqui. História com o Felipe Neto. André prova que Nando Moura sabia do seu trabalho em 2016 e não via problema sim. E eu lhe recebi como amigo, mesmo você fazendo animações difamatórias do Felipe Neto a meu respeito. E eu lhe ajudei com o seu canal, mesmo quando sabia que você trabalhava com o Felipe Neto, porque pra mim não importava. Betsy AdSense. Não, pera. Isso daí, inclusive, foi o que causou o rompimento do André Guedes com o Felipe Neto, tá? Porque ele não era amigo do Nando Moura. O Nando Moura falou sobre o André Guedes como se fosse amigo. E aí o Felipe Neto viu aquilo e falou, esse André é um traíra do caralho, né? Porque sempre foi arqui-inimigos, né? Nando Moura e Felipe Neto. E foi aí que desvinculou-se Felipe Neto e André Guedes. E aí, com o passar do tempo, o André Guedes acabou sim se tornando de fato amigo do Nando Moura. Não acreditem em mim, vão pesquisar. E aí foi isso daí. André ensina Nando a bloquear anúncios de cassino no YouTube, critica a hipocrisia de Nando Moura atacar a Gentili, enquanto lucra com anúncios de cassino. Puta que pariu, mas você tá sendo que nem os bolsonaristas, que falavam que eu tinha um esquema com a Petrobras. Tá, mas você vai desabilitar? Porque anúncios da Petrobras eram vinculados no meu canal. Você sabe como os anúncios são vinculados, na verdade? É pelo gosto do usuário. Não, ele já explicou. Nossa, olha como ele mentiu pra audiência dele. O André Guedes explicou passo a passo como que ele faz
Não importa se a sua audiência gosta de cigarro, de bebida. Se você não gosta, o YouTube te deu o direito de você ir lá nas configurações do seu canal e falar: ó, no meu canal, eu não quero nada que me associe, não quero nada de anúncio de bebida, nada com anúncio de medicamento, nada com anúncio de jogos de azar, e você consegue colocar lá. Só que o YouTube também deixa claro: ó, se você for tirando esses temas aqui, consequentemente e obviamente, né, a sua receita vai cair, porque vai ter hora aí que vai ser, era pra colocar um anúncio desse tipo aqui, mas como tá bloqueado, não vai colocar anúncio, consequentemente, o seu CPM, o seu RPM vai cair. É isso que o YouTube deixa avisado. E aí ele tá simplesmente mentindo pra audiência dele, falando que é com base no público. Também é com base no público, mas você tem o direito de tirar anúncios de relacionados temas, de temas que você não concorda do seu canal. O pai costuma procurar cassinos e bets, aparece isso na tela dele, desgraçado. Agora você vai me acusar de lucrar com o cassino e que eu sou hipócrita porque o Google vincula anúncio de cassino no meu canal. Não, porque dá pra você desabilitar e você não desabilitou e você tá fazendo esse contorcionismo todo. Cara, vai passear com teus Lulus, velho. O Danilo Gentili é embaixador da BetBoom. Divulga não só nas suas redes pessoais, mas também no The Noite. E você tá falando que eu sou... E você deixa permitido no seu canal, através das configurações, o aparecimento de anúncios de bets. No geral, bets no geral, não é nem só a BetBoom, só a Blaze. Anúncios de bets no geral. Consequentemente, através de anúncios que as bets pagam para aparecer em vários canais e acabam aparecendo no seu canal também, você recebe receita do AdSense e nessa receita tem sim uma parte que foram as bets que pagou. É muito simples, tem como você desabilitar e você simplesmente faz esse contorcionismo, esse malabarismo todo pra falar que você não recebe, mas você acaba recebendo e fica insistindo, batendo nessa tecla de que não é você que decide, sendo que a gente já mostrou que é assim. Importa, acha um vídeo meu aí falando bem de cassino, camarada. André sugere que Nando investe em resorts porque possui máquinas de cassino, lucrando indiretamente com o jogo. Tu é muito cínico, velho. Tu é realmente muito cínico. Reclame com um político que vai lá e libera cassino. Não, responde então essa parte aí, porque o André Guedes falou que a partir do momento que coloca um cassino em um estabelecimento, como um resort, como o Tayaya, todas as cotas se valorizam, e se você está mantendo sua cota, mesmo que seus valores estão sendo completamente destruídos, atropelados, você está compactuando. Venda sua cota. Venda sua cota para apoiar a sua pauta. Porque quem tem a cota para passar férias não escolhe o que a administração vai colocar. Não escolhe, mas se você não compactua, desfaça dela, vá para outro resort que não tem cassino. É isso. O resort. E você sabe disso, mas continua falando para difamar. Tu acha que se tivesse alguma coisa, se eu lucrasse alguma coisa, eu não mostraria o comprovante da compra? A semana inteira lá? Não é isso. Vocês são muito simples, cara. Chega até a engasgar aqui. Tanto cinismo, tanta covardia que vocês são. Vou dizer uma coisa pra você, André Guedes. No inferno vai ter mais misericórdia pra um cara como Ben Pontes do que um cara como você e o Gentili. É isso. Aí ele continua aqui. Conclusão. E o ano da colheita. André nega que Danilo queira ser presidente e que Nando é que sonhava em ser vice. É muito cínico, rapaz. Quando o Danilo entrou com essa brincadeira, eu fui junto com ele. Falei, cara, você é um cara que eu acredito, um cara que eu confio. E se um dia você... Foi uma brincadeira, né? Foi brincadeira, né, Nando? For presidente da República e me quiser como vice, eu estarei do seu lado sim. Bom, o tempo sempre mostra quem são as pessoas de fato. Meu Deus, era uma brincadeira, né, Nando? Fato, não é? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não confio em mim e não quero que ninguém confie, tá? Eu sou altamente corruptível como qualquer ser humano. Então esse negócio de, não, se eu chegasse aí, imagina que isso ia acontecer. Nunca. Isso aí não existe, cara. Isso aí é invenção. André critica o cristianismo de Nando e sua promessa de perseguir inimigos por 15 anos. Só 15 anos? Enquanto durar. Enquanto tiver um canalha batendo palma pra Curtis Yarvin, enquanto tiver um gordo safado dizendo que vai matar autista e síndrome de Down na barriga da mãe, enquanto tiver uma feminista lutando por ideologia de gênero e aborto, enquanto durar. André rebate a comparação de Nando Moura com as vítimas do Holocausto. André, se nós tivéssemos em 1935 na Alemanha, você seria o vizinho que diria o seguinte: é lá que tá o judeu, pra me mandar pro campo de concentração. Com certeza, devia ter certeza. Por que não fala da caixa d'água? André diz que só faz animações do que é relevante pro grande público. Lula, Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal. Covarde, safado. Dívida de gratidão. André diz que nunca pediu divulgação do Nando Moura. E ele usou o mestre do capitalismo pra tentar comprar a consciência do André. Cara, como é que tu é tão canalha assim? Quando que eu te pedi qualquer coisa em troca? Quando? Tu lucrou pra caramba fazendo a divulgação e eu nunca te pedi nada em troca. Mesmo quando a pessoa sabe do mestre do capitalismo por mim, vai lá no teu canal, clica, fica com o cado e a venda vai pra você. Cara, que ser nojento que você é, cara. Que ser verme que você é. Né? André lembra que Nando Moura hospedou em casa e agora joga comida na cara. Eu simplesmente te hospedei aqui. Veio aqui, se divertiu bastante, brincou nos pinballs, videogame, levei pra tudo quanto é canto, né? Almoçou, tudo mais, foi pros podcasts, né? Tratado muitíssimo bem. Enquanto você via os caras dizendo que eu acobertava pedófilo, que lucrava com cassino, tava junto com o Dias Toffoli, você, ó... Não é periquito da cabeçona. Isso é indignante pra qualquer pessoa, sim ou não?
O Bobson, André Guedes, confirma que foi um serviço pago pelo MBL com nota fiscal. Nando Moura incentivou a aceitar o dinheiro de políticos na época. Sim, você não trabalha com isso. O problema não foi você ter feito animação pro MBL, o problema é você continuar corroborando com tudo que o MBL faz e mandando pra frente a difamação que os caras fazem também. O boneco inflável do Boulos, André disse que não ganhou nada, apenas autorizou o uso da arte. Nando Moura planta a semente da dúvida sem provas. E eu vou saber o que tu recebeu ou não. O que eu sei é que aquele boneco que usou o teu desenho do Boulos custou para o bolso público 15 mil reais do mamato golpista, que foi processado pelo Boulos. Boulos pagou os advogados com o quê? Com o nosso dinheiro. Mamato golpista pagou os advogados com o quê? Com o nosso dinheiro. Mamato Batista perdeu e adivinha, ele pagou com o quê? Com o nosso dinheiro também. Eu vou adiantando aqui. O tutorial de desinscrição do Nando Moura, ele tentou destruir o canal do André Guedes. Não, tentei destruir o seu canal não. Mas as pessoas que estão revoltadas com você, assim como eu, tem que ir lá no seu canal tirar a inscrição sim. Porque você é um covarde. Você é um vermezinho covarde, periquito. É isso que você é, tá? Mas a perda foi ínfima e o apoio de membros aumentou. Tá ganhando mais dinheiro? Que bom. Se der merda com o seu canal, ganha um carguinho lá no gabinete do Gutinho Gastarias. Que tal, cabeçona? Vai lá, periquito. A colheita 2026. André ridiculariza as ameaças messiânicas de Nando e afirma que o... E vai acontecer como? Com esses caras... Um apoiador do MBL. Um cara que faz freelancer pro MBL pago. Conclusão final de André Guedes, o periquito. Nando Moura é o maior propagandista do MBL. Se alguém continua votando nos caras que aplaudem Curtis Yarvin, que querem desviou mais de 123 milhões de reais da saúde, que aumentaram os principais investigados, o maior esquema já visto. André encerra dizendo que não aceitou ser pau-mandado de Nando Moura. E eu lá te quero como pau-mandado, periquito da cabeçona gigante. Eu lá te quero como pau-mandado. Fascina. Nando, vamos fazer o seguinte. Trabalhe bastante para conseguir novos aliados do YouTube. Você já tentou aí Peter Jordan, não conseguiu. Já tentou também o Super Xandão, não conseguiu. Já tentou também o Mike Conquister, não conseguiu. Mas continue trabalhando aí. Tenta um adivinho. Tenta, força mais lá. Tenta um adivinho, beleza? Tamo junto. Cara, patético. Patético. Ó, eu vou deixar o vídeo do Nando Moura completo aqui na descrição, porque eu acabei sendo mais justo com o Nando Moura. Porque o André Guedes fez a resposta e eu falei, não, eu nem mostrei tudo no meu canal, mas eu falei, não, o Nando Moura eu vou dar voz pra ele do início ao fim, por mais que eu tenha meus contrapontos aqui, mas cada um decide em quem vai acreditar, ou se você concorda com a minha opinião, se não concorda, se concorda com a opinião do Nando Moura, não tem problema, tá, gente? Aqui a gente aceita de tudo e não apagamos comentários, beleza? Diferente do Nando Moura, como vocês podem observar aqui, só inscritos podem comentar. Fora isso, também tem a questão aqui de, não é... Só inscritos podem comentar, não. Porque se um inscrito discordar do Nando Moura, esquece, é vapo. Fechou? Não esquece da Blaze, cupom NYTreta, link na descrição. Tamo junto e até a próxima notícia.